Boa noite. Hoje no Jornal Federal. Fontes renováveis. Por que as usinas nucleares estão em ascensão em nossa década e por que devemos ficar de olhos abertos em relação a isso? E mais, as previsões e grandes controvérsias entre cientistas a respeito da partícula misteriosa chamada átomo. A discussão que vem gerando polêmica entre cientistas sobre a controvérsia da natureza da luz. E além disso, no Jornal Federal, veremos sobre os acidentes nucleares que ocorreram em algumas partes do mundo, incluindo o Brasil. Desmistificação do funcionamento das máquinas de radiografia e tomografia. Tudo isso ainda hoje nessa edição do JF. A recém-lançada série de TV Chernobyl sobre um dos piores acidentes nucleares do mundo, na usina do mesmo nome, em Pripyat, na Ucrânia Soviética, em 1986, fez telespectadores brasileiros questionarem como é a produção de energia nuclear no Brasil. No Brasil, temos o Central Nuclear de Angra dos Reis, localizado no Rio de Janeiro. Após a série, houve um rebuliço na internet, gerando medo aos habitantes ao redor da usina. O Brasil tem apenas essas duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, responsáveis pela produção de 3% da energia consumida no país, 12 a menos em comparação à usina hidrelétrica de Itaipu, que gera apenas 15. Em uma usina nuclear, a energia é gerada pelo processo de fissão nuclear do urânio, ou seja, a quebra dos átomos que ocorre dentro de uma estrutura chamada de reator. Uma pequena pastilha de urânio enriquecido, com o tamanho de uma bala, é capaz de produzir a mesma eletricidade que 22 caminhões-tanques de óleo diesel. De acordo com o físico Guimarães, o combustível nuclear é o mais denso que o homem pode utilizar, ou seja, uma pequena quantidade produz muita energia. De acordo com o professor de Engenharia Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Scarfler, um acidente nuclear é o vazamento do material radioativo. Ele completa que é muito mais provável que outras barragens do Brasil se rompam do que ocorra um acidente em Angra. Mas mesmo assim, se assusta mais um acidente em Angra, por conta da sua possível severidade. A maior parte das usinas nucleares foi construída entre a década de 70 e 80, com uma vida útil média de 40 anos. Mas muitas delas estão próximas ao fim da sua operação. Nesse momento, a indústria nuclear mundial está diminuindo e não crescendo. O motivo é que mais usinas antigas estão sendo aposentadas, porque já atingiram sua vida útil, do que usinas estão sendo construídas. Se por um lado, algumas usinas estão se aposentando, outras estão pedindo a expansão de licença de operação por mais 20 anos. O Brasil é um dos poucos países do mundo com condições de atuar em todo o processo de produção de energia atômica. Possui uma das maiores reservas de urânio no mundo, que é localizada na Bahia, tem tecnologia para enriquecer o material no município de Fluminense de Resende e possui usinas há mais de 3 décadas. Só Brasil, Estados Unidos e Rússia reúnem essas 3 condições. Uma discussão que vem gerando polêmica entre os cientistas sobre a controvérsia da natureza da luz. Agora, no JF, com Kathleen. Boa noite, Everton. E desde a Grécia Antiga, muitos filósofos tentaram explicar como a luz era e funcionava. 2 cientistas, Higgs e Newton, estão em conflito tentando explicar a natureza da luz, apresentando 2 opiniões divergentes. Para Newton, a luz é um conjunto de corpúsculos, ou seja, partículas. Já para Higgs, são ondas. Newton propôs que se a luz fosse realmente uma onda, ela poderia contornar obstáculos, como acontece com o som, e explica que se a luz fosse uma onda, o fenômeno físico da difração impossibilitaria a formação de regiões de sombra e penumbra. Segundo Newton, podemos ouvir uma pessoa conversando do outro lado de um muro alto, mas não podemos vê-la, em razão de o som ser uma onda e a luz uma partícula. Já Higgs, em contraposição, em suas observações, conclui que cada ponto de uma onda se comporta como uma fonte de onda secundária,
para os próximos pontos. Isso explica a difração das ondas ao atravessarem uma fenda. E tal teoria da luz começou a ganhar força quando o físico e matemático Yi Wong realizou um experimento chamado fenda dupla, que foi capaz de mostrar que a luz sofre difração. Contudo, para nossa alegria, a partir do desenvolvimento da equação de Schrödinger, passamos a entender que todas as partículas são completamente caracterizadas por uma função de onda, que nada mais é do que uma expressão matemática que carrega toda a informação que pode ser extraída daquela partícula. Muito boa noite, Everton. Estou agora no lugar onde aconteceu um dos maiores acidentes da história da energia nuclear no mundo. A usina de Chernobyl, na Ucrânia, acaba de ser explodida. Não se sabe ao certo o que ocorreu no momento do acidente. O que se sabe até agora é que durante um teste de segurança ao início da madrugada que simulava uma falta de energia da estação, uma combinação de falhas inerentes no projeto reator, bem como dos proprietários dos reatores que organizaram o núcleo de uma maneira contrária à lista de verificação para testes, resultou em uma condição de reação descontrolada. A água superaquecida foi instantaneamente transformada em vapor, causando uma explosão de vapor enorme e afetando, infelizmente, a cidade inteira, deixando-a completamente abandonada. Volto com vocês aí no estúdio. E agora saberemos como estará o clima entre os cientistas para o fim de semana na nossa previsão da física. Boa noite, é com você, Andriele. Boa noite, Everton. Vamos agora com a previsão da física. Hoje o clima esquentou. Tivemos hoje diversos cientistas, entre eles o Dalton, que iniciou o dia trazendo as grandes novidades sobre os modelos atômicos. Afirmou ele que se trata de uma esfera consistente, maciça, parecida com uma bola de bilhar, indivisível e indestrutível. Incrível, né? Mas, para contrariar e deixar o clima pesado, Thomson chegou e disse que, na verdade, o átomo não é maciço. E ele descobriu através de experimentos que ele tem incrustado pequenas partículas chamadas elétrons de carga negativa e ainda alguns prótons de carga positiva. Então ele nos diz que parece mais como um pudim de passas do que como uma bola de bilhar. E as previsões não param por aí. Rutherford, contrariando Thomson e Dalton, fez alguns experimentos com uma lâmina de ouro e apresentou outro modelo atômico, e ele chamou de planetário, onde o átomo não é uma partícula inteira, e ele sim é um composto, onde apresenta um pequeno núcleo positivo circundado por uma eletrosfera com elétrons. E para finalizar o dia com as previsões, Bohr teve a sua atenção atraída por esses modelos citados por esses cientistas. Então ele incrementou as previsões e disse que para que os elétrons fiquem orbitando ao redor do núcleo, eles possuem um nível mínimo de energia e cada camada apresenta um valor. Então ele dividiu as camadas em 7 e são denominadas L, M, N, O, P e Q, assim por diante. Pois é, por hoje tivemos muitas previsões. Fiquem ligados para as próximas previsões da física. Agora vamos falar com a Ana Paula sobre a reportagem de máquinas tomográficas e o mito em torno delas. Boa noite, agora vamos falar sobre a desmitificação do funcionamento das máquinas de radiografia e tomografia.
O ramo da radiologia na medicina, principalmente diagnóstica, possui grande importância. Essa atuação conjunta é um fator de grande avanço e que influencia diretamente na vida das pessoas. Exames do raio-x facilitam cada vez mais a prevenção e o diagnóstico de doenças, e o benefício é, sobretudo, do paciente. Porém, ainda há muitos mitos a respeito de como essa nova tecnologia funciona, e no quadro a seguir mostraremos o funcionamento das máquinas de radiografia e tomografia. Os ossos são densos e cheios de cálcio, que têm um número atômico relativamente alto, por isso são bons em absorver raio-x. Por outro lado, o tecido mole não é tão denso e contém elementos de menor número atômico, como carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, mais raios-x penetram em tecidos como pulmões e músculos, escurecendo a chapa. No entanto, essas figuras em 2D são úteis até certo ponto. Quando os raios-x atravessam o corpo, eles podem interagir com vários átomos pelo caminho. O que aparece na chapa é o resultado de todas essas interações. É como tentar imprimir 100 páginas de um romance numa única folha. Para realmente ver o que acontece, deveriam ser feitos raios-x de vários ângulos do corpo e usá-los para construir uma imagem interna. Isso é algo que os médicos fazem o tempo todo, num procedimento chamado TC, tomografia computadorizada. Outra invenção que ganhou um prêmio Nobel. Imagine o TC assim. Com somente um raio-x, é possível notar no paciente a mudança na densidade causada por um tumor, mas não há como saber a sua profundidade. No entanto, com raio-x de diferentes ângulos, é possível localizar a posição e o formato do tumor. Um tomógrafo emite um feixe cônico de raio-x, que atravessa o corpo do paciente e atinge vários detectores. O raio-x emitido gira em torno do paciente, movendo-se ao longo do corpo, numa trajetória em espiral. A TC em espiral produz dados que podem ser processados em fatias claras o bastante para mostrar características anatômicas do tumor, coágulos sanguíneos e infecções. Imagens de TC podem detectar até mesmo doenças cardíacas e cáries, em múmias enterradas há milhares de anos. O acidente afortunado é agora uma maravilha da medicina. Hospitais e clínicas do mundo realizam mais de 100 milhões de raio-x por ano para tratar doenças e salvar vidas. Mais notícias ao vivo recebidas sobre os acidentes nucleares que estão acontecendo em todo o mundo. Luísa? Boa noite e vamos de notícias. A saga de acidentes continua. Acabo de saber que vários fragmentos de Césio-137, na forma de um pó azul, contaminam uma extensa área de Goiânia, no Brasil. Tudo começou quando houve o manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado. 2 jovens catadores de papéis acabaram encontrando e abrindo o aparelho, e a partir disso foram espalhados no meio ambiente vários fragmentos de Césio-137. Esse manuseio indevido gerou mais de 100 vítimas da redondeza. Além disso, há alguns dias atrás, foi informado aqui no Jornal Federal o acidente de Termillisland, que aconteceu quando houve falhas no sistema secundário não nuclear, seguido por uma válvula de alívio operada por piloto do sistema primário, que tinha ficado aberta, permitindo que grandes quantidades de líquido de arrefecimento escapassem e assim causasse esse lamentável acidente. Um dia realmente triste para a ciência mundial e todos aqueles afetados por ela. Ficamos por aqui. Mais notícias logo após a tela quente no Globo Eletro. Uma boa noite. Uma boa noite a todos e até a próxima.